Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas capítulo 15, eu vou ler a partir do verso 11, no momento peculiar. A Bíblia fala que Jesus ele estava alcançando um pecador, ele estava compartilhando a palavra, ele estava alcançando, se relacionando ali com cobradores de impostos, pessoas ali que eram israelitas, mas que eram tidas ali ou malquistas pela sociedade, porque apesar de serem judeus, israelitas eram tidos ali como traidores da sua pátria, que tinham se juntado a Roma e estavam cobrando ali impostos dos seus irmãos, eram tidos como corruptos. E a Bíblia fala que Jesus também estava alcançando pecadores, até que os religiosos, vendo aquilo, ficaram extremamente incomodados com o agir de Jesus. E por mais inusitado que possa parecer, o espírito religioso, ele rejeita o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. E a Bíblia fala que eles começaram a tentar incriminar, condenar, acusar Jesus de uma série ali de acusações, e Jesus responde ali os religiosos através dessas três histórias. Essas três histórias que falam muito sobre restituição, sobre perdão, sobre o propósito de Deus, sobre redenção. Mas a história do filho pródigo, como nós vamos ver, das três histórias, é a única história que representa um distanciamento por decisão. Dos três personagens, o filho pródigo é o único que deliberadamente escolhe se afastar de Deus. Vamos ler a história a partir do verso 11, Lucas 15, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, fala comigo, 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, fala comigo, caindo em si, mais uma vez que isso vai ser chave, eu explico lá na frente, diga assim, caindo em si, continua, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho. Fala comigo, correu. Mais uma vez, diga, correu. Continua acompanhando. Correu para o seu filho e o abraçou e beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi. Olha que história tremenda, que história impressionante de Jesus, que muito tem a nos ensinar, e a intenção é ficarmos algumas quartas-feiras nela. A Bíblia fala que Jesus começa a contar a história sobre dois filhos. Ele começa a falar do pai que tinha dois filhos, o pai, uma representação de Deus. Jesus nos revela Deus como pai. E esse pai tinha dois filhos em sua casa. Ter dois filhos, ou a representação de dois filhos, era algo muito real ali, para aquele contexto judaico da época. A audiência de Jesus, aqueles religiosos estavam acostumados com essa expressão, com essa representação. Uma família com dois filhos. Eles conheciam sobre a família de Adão e Eva, que tinham Caim e Abel, um filho mais velho e um filho mais novo. Estavam acostumados com os filhos ali de Abraão, Ismael e Isaque, o mais velho e o mais novo. Estavam acostumados com os filhos de Isaque, Esaú e Jacó, o mais velho e o mais novo. Em todas essas histórias do Antigo Testamento, o filho mais velho que, por decisão, por circunstância, que acaba saindo do propósito do Senhor, e o filho mais novo que vive o propósito do Senhor, que permanece fiel. Mas Jesus, ele vai na contramão ali daquela preconcepção religiosa. No seu ensinamento, no início da história, ele já começa surpreendendo as pessoas, surpreendendo a audiência. Aqui na história do filho pródigo, aquele que esbanja, o esbanjador, o gastão, aquele fanfarrão, é o mais novo. No início da história, Jesus já começa a nos revelar uma das suas características, que é uma característica de Deus. Deus, ele não tem compromisso com as preconcepções religiosas deste mundo. Ele não tem compromisso com as preconcepções carnais, com a lógica do mundo natural. Pelo contrário, nós cremos no Deus do sobrenatural. Nós cremos no Deus que faz milagres. Se a morte era o ponto final para o ser humano, o pior inimigo da humanidade, o futuro certo para todos, no Evangelho nós cremos num Deus que se fez carne e venceu a morte,
De tal maneira que em Jesus a morte já não é mais um ponto final, porque Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele não tem compromisso com as preconcepções religiosas, carnais, naturais, muito pelo contrário, o nosso Deus é surpreendente. Logo no início da história de Jesus, Ele já surpreende. Na sua caminhada com Cristo, prepare-se, porque você vai ser sempre surpreendido. E as surpresas de Deus nunca são para o nosso mal, nunca são para o nosso malefício. Quem tem uma personalidade controladora não gosta muito de surpresa, gosta de controlar tudo. Mas esse é um aspecto da carne, da natureza carnal, que precisa ser negada, precisa ser colocada na cruz, porque o único que tem o controle das coisas é Deus, e você não é Deus. Na caminhada cristã você vai ser sempre surpreendido. Se prepare para as surpresas de Deus. Abra o seu coração, que ainda nesse mês de maio você vai ser surpreendido pelo Pai. Você vai experimentar das surpresas de Deus. Na história de Jesus, ele começa a falar que o pai tinha 2 filhos. O pai tinha ali uma propriedade, ele tinha bens. Só que apesar do relacionamento do pai, apesar de tudo que os filhos gozavam ali na casa do pai, apesar da paz que ele havia na casa do pai, apesar dos mantimentos que ele tinha, apesar das riquezas que ele tinha, a Bíblia fala que o filho pródigo não se contentou com aquilo, não valorizou aquilo, e quem não valoriza, desvaloriza. E a Bíblia fala que ele começou a insistir com seu pai, para que o seu pai dividisse já a herança e distribuísse da herança para os seus filhos e desse a ele, que era o filho mais novo, a sua parte, para que ele saísse da casa do pai. Isso era muito forte ali para o contexto sociocultural da época, porque a herança só devia ser distribuída na morte do pai. Ainda que o pai fizesse a partilha ali antes da sua morte, ele poderia gozar ali, fazer o usufruto das terras, dos bens, até que depois da sua morte, os bens fossem distribuídos ali aos filhos. Aquilo que o filho estava pedindo era como se ele estivesse dando a mensagem para o pai: pouco me importa se você está vivo ou não, eu quero a minha parte, eu quero sair fora. Pouco me importa a sua companhia, a sua presença, a sua vida. Eu quero a minha parte, eu quero ir embora. E a Bíblia fala que ele insiste, e contra a sua vontade, o pai permite, o pai deixa. O pai reparte ali os bens, e ele distribui a parte do filho mais novo para ele. A Bíblia fala que, sem pensar 2 vezes, o filho mais novo que já tinha pedido, ele pega e casca fora, ele vai embora. E a Bíblia fala, o texto fala, Jesus ele faz questão de afirmar esse detalhe, que ele vai para uma terra distante, distante do pai, e gasta os bens do pai da pior maneira possível, com o pecado. A distância representa pecado. E por um momento ele tem algum prazer, alguma alegria, e é essa a forma que o pecado aflige as nossas vidas. No início é prazeroso, no início traz uma alegria momentânea. A Bíblia fala sobre os prazeres transitórios do pecado, mas a Bíblia fala que logo ele começa a experimentar as consequências, porque o dinheiro acabou. E logo que o dinheiro acabou, veio uma fome e assolou a terra. Os amigos o abandonaram, ele perdeu aquilo que tinha, até que ele foi chegando no fundo do poço, e esse fundo do poço foi representado por uma condição muito forte para aquela sociedade. A Bíblia fala que ele foi para um dos cidadãos daquela terra, e foi trabalhar com porco. Isso é significativo para aquela sociedade, porque se você se lembra das leis ali do Antigo Testamento,
Judeu israelita não criava porco. Judeu israelita não comem carne de porco, não comiam carne de porco, porque de acordo com a lei do Antigo Testamento, o porco é um animal impuro, é um símbolo de impureza. E trabalhar com porco era um símbolo, uma representação do fundo do poço, da impureza. E a Bíblia fala que a situação dele se escalou de tal maneira, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e é como que uma curva exponencial, acontece rápido. Ele desce ladeira abaixo, até que ele começa a desejar comer comida de porco, representando o fundo do poço. Aí a história alcança um clímax, e a Bíblia fala que naquela condição de impureza, de sujeira, consequências da sua decisão, consequências do seu distanciamento com Deus, a Bíblia fala lá no verso 17, que o menino caiu em si. Aí uma chave começa a mudar, algo na sua mente começou a mudar. Interessante que os milagres que vêm de Deus começam na sua mente. Por isso que Romanos 12, verso 2 nos ensina que para que experimentemos a vontade de Deus, nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Ele caiu em si, aí o milagre começou a acontecer. A Bíblia fala que tanto querer quanto realizar vem de Deus. Quem sussurrou na mente dele, quem tocou na mente dele, quem trouxe aquela ideia, foi a voz do Espírito Santo de Deus, foi o amor de Deus, foi a graça do Senhor que estava o alcançando. A Bíblia fala que ele cai em si, a mente dele começa a mudar, a ficha começa a cair. Eu creio que alguns aqui nessa noite vão sair do culto com a cura, vão sair com um milagre. Mas a minha oração, ainda que você não receba a materialização do seu milagre, se nessa noite você ao menos começar a cair em si, eu creio que o propósito de Deus começa a se cumprir na sua vida, o milagre começa a acontecer. A Bíblia fala que ele cai em si, ele começa a dizer, até os servos, os escravos, os contratados ali na casa do meu pai, eles se alimentam melhor do que eu. Até o menor na casa do pai está em melhor condição do que o maior distante dela. Até aquele que está lá no pé, ó, na região mais baixa. Se nós somos o corpo de Cristo, até aqueles que estão no pé, a Bíblia fala que através da igreja, através dos pés, a Bíblia fala que o Senhor vai esmagar a cabeça de Satanás. Até aquele que está na região mais baixa do corpo de Cristo, está em melhor condição do que aqueles que servem as trevas. A Bíblia fala, até os escravos, até os trabalhadores ali na casa do Pai, eles se alimentam melhor do que eu. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar para a casa de Deus. É aí que o milagre acontece. Enquanto ele estava na casa de Deus, enquanto ele estava na casa do Pai, ele tinha proteção, ele tinha fartura. Sim, enfrentava adversidades, ele tinha que lidar com a sua carne, com a sua natureza, mas ele tinha o gozo, a alegria do relacionamento com o Pai, ele tinha a presença do Pai. Ali o devorador não podia o tocar, ali o anjo da destruição não podia o tocar, ali o espírito de miséria não podia lhe tocar, porque ele estava na casa do Pai. Os problemas começam a acontecer quando ele sai da casa do Pai. Os problemas começam a acontecer quando a ovelha, ela debanda do rebanho do pastor. Os problemas começam a acontecer quando a moeda se perde da sua dona. Moral da história, não saia da casa do Pai, não saia do rebanho do bom pastor, não saia da igreja do Senhor. Em nome de Jesus.
Aqui não é um mar de rosas não, mas você tem o Pai do seu lado, você tem o Todo-Poderoso, que tem todo o controle, que é por você e não contra você. Não saia da casa do Pai. A Bíblia fala que ele tem uma ideia, ele fala: eu vou voltar para a casa do Pai. E ele ensaia um discurso ali, eu vou pedir para ele que ele me aceite ao menos como um servo, como um escravo, como um trabalhador. Eu vou me humilhar diante do meu Pai, para ver se ele tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que ele decide voltar para a casa do Pai, e tem algo maravilhoso no texto, nós vamos explorar isso depois. A Bíblia fala que quando ele se aproxima, a gente vê no texto que o pai estava procurando por ele. O pai vê ele de longe, como se o pai estivesse sempre observando para ver se ele iria voltar. Como se o pai estivesse sempre observando para quando ele fosse voltar. E a Bíblia fala que ao invés dele ir para a casa do pai, quando ele decide se aproximar do pai, o pai vai correndo até ele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Aproxima de Deus, porque Deus vai se aproximar de você. Eu estava lendo sobre o contexto sociocultural da época. Era quase que um desrespeito, algo desrespeitoso para um senhor de idade correr naquela época. Aquilo era algo chocante ali para aqueles fariseus. Quanto mais correr atrás de um filho pecador. E a única representação de toda a Bíblia que mostra Deus correndo foi quando Jesus conta a história que o pai correu atrás de um pecador arrependido, de um filho que tinha se arrependido e estava voltando para a casa do pai. A única representação que a Bíblia mostra Deus correndo é quando ele correu ao seu encontro, quando você decidiu vir à casa do Pai, quando você decidiu se arrepender, quando você decidiu mudar de direção, se converter ao Senhor. E a Bíblia fala que quando ele começa ali a falar aquele discurso ensaiado, falou: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me aceita como um servo teu. Aí o pai interrompe o discurso e o pai já fala: olha lá, prepara novas vestes para ele. Vestes fala de honra, coloca novas vestes nele, coloca um anel no seu dedo. Anel representa autoridade, autoridade de filho. Ele queria se humilhar, ele queria chegar lá por baixo, ele queria ser aceito ali como um escravo na casa do Pai, mas a Bíblia nos ensina que quando nós humilhamos diante da poderosa mão do Senhor, Ele nos exalta, e o Pai interrompe ele e diz: traz o anel e coloca no seu dedo. O Pai diz: pega sandálias e coloca no seu pé. Sabe por quê? Quem andava descalço eram os escravos, e o pai não queria aceitar ele como escravo, que apesar da distância, apesar daquilo que ele tinha feito, a distância, o seu passado não mudou a identidade dele, a distância não fez com que ele deixasse de ser filho. O pai disse: traz as sandálias, porque esse é meu filho querido, que estava morto e reviveu, estava perdido, mas eu o encontrei. A Bíblia fala que ele diz: mata aí o cordeiro gordo e vamos celebrar, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, o segundo estado vai ser melhor do que o primeiro, o amanhã vai ser maior do que o hoje, em nome de Jesus.